O sol caribenho mal havia nascido sobre as águas azul turquesa, quando o capitão Miguel Herrera avistou algo incomum flutuando perto dos recifes de coral ao largo da Isla Mujeres. Após 30 anos pescando nessas águas, Miguel já havia visto muitos detritos, cargas perdidas e até mesmo, ocasionalmente, criaturas marinhas infelizes. Mas isso era diferente. À medida que seu barco se aproximava, seu estômago revirou. Envoltos no que parecia ser lençóis caros de hotel, restos mortais, parcialmente decompostos, flutuavam suavemente na maré da manhã. Miguel imediatamente comunicou o fato à Marinha Mexicana. Em 1 hora, a área estava repleta de barcos de patrulha, equipes forenses e investigadores da Fiscalia General del Estado de Quintana Roo. Os restos mortais foram cuidadosamente recuperados e transportados para o necrotério em Cancún. O que eles encontraram daria início a uma das investigações internacionais de homicídio mais complexas que o México havia visto em anos. A vítima era do sexo feminino, com aproximadamente 35 a 40 anos de idade. O exame forense revelou que ela estava morta há aproximadamente 1 semana. O corpo havia sido desmembrado com precisão cirúrgica e apenas o torso e um braço foram recuperados. As roupas de cama do hotel, com o logotipo bordado característico do Gran Paraíso Resort, na zona hoteleira de Cancún, forneceram a primeira pista crucial. A doutora Helena Ramírez, médica legista-chefe de Quintana Roo, conduziu a autópsia com cuidado meticuloso. Suas descobertas foram perturbadoras. A vítima havia sofrido um trauma extenso antes da morte. Marcas de ligaduras no braço recuperado indicavam restrição prolongada. Evidências de tortura sistemática sugeriam que o assassino tinha conhecimento médico. O mais assustador foi a causa da morte em si. A vítima foi mantida viva por dias antes de finalmente sucumbir aos ferimentos. Os registros dentários forneceram a descoberta de que os investigadores precisavam. A vítima foi identificada como Valentina Restrepo Cárdenas, uma executiva de 38 anos de Bogotá, Colômbia. Ela havia sido dada como desaparecida por sua família em 20 de março de 2023, exatamente 8 dias antes de seus restos mortais serem descobertos. De acordo com as autoridades colombianas, Valentina havia dito à sua família que estava viajando para Cancún para uma conferência de negócios. Ela nunca voltou. A história da vida de Valentina começou a se desenrolar à medida que os investigadores aprofundavam suas investigações. Nascida em 1985, em Medellín, Colômbia, ela construiu uma carreira impressionante na área de vendas farmacêuticas. Seu pai, Roberto Restrepo, era dono de uma empresa de importação e exportação de sucesso em Bogotá. Sua mãe, Patrícia Cárdenas, vinha de uma proeminente família de médicos. Valentina tinha tudo: educação, beleza, sucesso e uma família amorosa. Ela também tinha um segredo que acabaria custando sua vida. Os registros do passaporte mostravam que Valentina havia chegado ao Aeroporto Internacional de Cancún em 13 de março de 2023, às 2h15 da tarde. Imagens da alfândega a capturaram puxando uma única mala rosa pelo terminal de desembarque, usando óculos escuros de grife e um sorriso confiante. Ela parecia feliz, animada, como alguém embarcando em uma aventura romântica em vez de uma vítima entrando em uma armadilha. Os registros do Hotel Gran Paraíso Resort confirmaram que Valentina havia se hospedado em uma suíte júnior no 14º andar. A reserva havia sido feita em seu nome, mas paga com um cartão de crédito pertencente a outra pessoa. Essa outra pessoa era Diego Morales, um empresário mexicano de 42 anos da Cidade do México, dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo em todo o país. Diego também era casado e tinha 3 filhos. O relacionamento entre Valentina e Diego havia começado 18 meses antes, em uma conferência da indústria automotiva em Miami.
De acordo com registros telefônicos e atividades nas redes sociais, analisados posteriormente pelos investigadores, o que começou como uma conexão profissional rapidamente evoluiu para algo muito mais intenso. Diego, preso em um casamento sem amor arranjado por sua família rica, encontrou em Valentina a paixão e a emoção que faltavam em sua vida. Valentina, recém-divorciada e reconstruindo sua vida, encontrou em Diego a atenção e o luxo que ansiava. O caso deles foi conduzido através das fronteiras internacionais com a precisão de uma operação militar. Encontros mensais em Miami, Nova York e Cartagena. Presentes caros, enviados para o escritório de Valentina em Bogotá. Transferências bancárias totalizando mais de $200 mil ao longo do relacionamento. Diego até comprou um apartamento para Valentina em um bairro exclusivo de Bogotá, embora a propriedade estivesse registrada em nome de uma empresa de fachada para evitar ser descoberto pela esposa. Mas alguém estava observando. Alguém que nunca havia esquecido Valentina, nunca a perdoado e estava esperando o momento perfeito para se vingar. Esse alguém era o ex-marido de Valentina, Carlos Medina, e sua obsessão pela ex-esposa o transformou em algo perigoso. Carlos e Valentina se conheceram na Universidade de Los Andes, em Bogotá, em 2006. Ele estudava engenharia, ela se formava em administração de empresas. O namoro deles foi apaixonado, mas turbulento. Carlos vinha de uma família de classe média de Cali e sempre se sentiu intimidado pela origem privilegiada de Valentina. Essa insegurança acabaria por envenenar o relacionamento deles. Eles se casaram em 2010, em uma cerimônia luxuosa na Catedral Primada, em Bogotá. Nos primeiros anos, pareciam felizes. Carlos trabalhava como engenheiro civil para uma construtora, enquanto Valentina subia na carreira corporativa em vendas farmacêuticas. Mas, à medida que a carreira de Valentina florescia e sua renda ultrapassava a dele, a insegurança de Carlos se manifestava como um comportamento controlador. Ele monitorava suas ligações, seus e-mails, suas contas nas redes sociais. Ele exigia explicações detalhadas sobre suas viagens de trabalho e jantares de negócios. Quando Valentina recebeu uma promoção que exigia mais viagens, Carlos a proibiu de aceitá-la. Quando ela o desafiou e aceitou o cargo mesmo assim, o abuso passou de manipulação emocional para violência física. O ponto de ruptura ocorreu em 2019, quando Valentina voltou de uma viagem de negócios e descobriu que Carlos estava rastreando sua localização usando um spyware instalado em seu telefone. Quando ela o confrontou, ele lhe deu um tapa no rosto, a primeira vez que ele foi fisicamente violento. O irmão de Valentina, Andrés, advogado em Bogotá, a ajudou a pedir o divórcio imediatamente. O processo foi amargo, com Carlos lutando a cada passo. Mas em 2020, Valentina finalmente estava livre. A sentença de divórcio incluía uma ordem de restrição proibindo Carlos de entrar em contato com Valentina ou se aproximar a menos de 500 metros de sua casa ou local de trabalho. Por um tempo ele pareceu cumprir a ordem, mas Carlos simplesmente aprendeu a ser mais cuidadoso. Ele criou contas falsas nas redes sociais para monitorar a atividade online de Valentina. Ele passava de carro pelo prédio dela à noite. Ele até fez amizade com alguns colegas dela para obter informações sobre sua vida. Quando as postagens de Valentina começaram a mostrar férias de luxo, roupas de grife e joias caras, a obsessão de Carlos se intensificou. Ele se convenceu de que ela havia encontrado um amante rico, alguém que poderia lhe dar tudo o que Carlos nunca poderia. A raiva que o consumia não era apenas por ter perdido Valentina, mas por ter sido substituído, por ter sido provado inadequado, por ter sido esquecido. No final de 2022, Carlos encontrou sua prova.
Uma foto que Valentina postou de um restaurante em Cartagena mostrava seu reflexo em uma taça de vinho, e nesse reflexo, parcialmente visível, estava a mão de um homem usando um relógio caro. Carlos aprimorou a imagem usando um software de edição de fotos e passou semanas pesquisando relógios de luxo até identificar o modelo, um Patek Philippe que valia mais de US$ 60.000. Mais trabalho de detetive se seguiu. Carlos cruzou as datas das viagens de Valentina com conferências de negócios e check-ins nas redes sociais. Ele identificou padrões e percebeu que ela viajava para certas cidades em datas que coincidiam com eventos da indústria automotiva. Finalmente, através de uma combinação de perseguição nas redes sociais e pura sorte, ele identificou Diego Morales como o amante de Valentina. A riqueza de Diego, seus negócios de sucesso, sua família proeminente, tudo o que Carlos não era, representava tudo o que tinha dado errado na vida de Carlos. Em sua mente distorcida, Diego tinha roubado não apenas Valentina, mas a vida que Carlos acreditava merecer. E se Carlos não podia ter essa vida, eles também não poderiam. Carlos começou a planejar sua vingança com a mesma atenção meticulosa aos detalhes que antes aplicava aos projetos de engenharia. Ele estudou a agenda de viagens de Diego, identificou suas propriedades em Cancún e aprendeu o layout do resort, onde Diego costumava se hospedar quando visitava a costa caribenha. Ele economizou dinheiro de seu salário de engenheiro, morando em um apartamento modesto e evitando quaisquer despesas que pudessem chamar a atenção. Mas Carlos sabia que não poderia executar seu plano sozinho. Ele precisava de ajuda, alguém que compartilhasse seu sentimento de injustiça contra o mundo, alguém desesperado o suficiente para cruzar limites morais que a maioria das pessoas nem sequer se aproximaria. Ele encontrou essa pessoa em Javier Ortiz, um ex-colega da construtora que havia sido demitido por roubar equipamentos e guardava rancor contra todos que acreditava terem lhe feito mal. Javier tinha 35 anos e era de um bairro violento em Ciudad Bolívar, nos arredores de Bogotá. Ele tinha antecedentes criminais, incluindo roubo e agressão, e culpava seus fracassos a um sistema que acreditava ser manipulado contra pessoas como ele. Quando Carlos o abordou em fevereiro de 2023 com um plano de vingança, Javier não hesitou. Carlos ofereceu-lhe US$ 50.000, mais dinheiro do que Javier jamais tinha visto, e a promessa de satisfação contra a elite rica que tinha tudo enquanto pessoas como eles lutavam para sobreviver. Em 12 de março de 2023, Carlos e Javier voaram de Bogotá para Cancún, usando documentos de identificação falsos que Carlos tinha obtido através de contatos criminosos na Colômbia. Eles se hospedaram em um hotel barato, no centro de Cancún, longe das áreas turísticas onde poderiam ser reconhecidos. Eles alugaram uma caminhonete Nissan branca usando a identidade verdadeira de Javier e compraram suprimentos, incluindo corda, fita adesiva e um grande refrigerador em uma loja de ferragens no distrito comercial. A armadilha estava montada. Carlos sabia, por monitorar as redes sociais de Valentina, que ela chegaria a Cancún em 13 de março. Ele sabia que ela ficaria hospedada no Grande Paraíso Resort. Ele sabia que Diego estaria lá esperando por ela. Carlos só precisava esperar o momento certo, e esse momento chegou mais cedo do que o esperado. O cenário estava montado para uma colisão que destruiria várias vidas em 2 países. Valentina Restrepo, a empresária de sucesso que reconstruiu sua vida após um casamento abusivo, estava caminhando para uma armadilha. Diego Morales, o homem rico e casado que buscava fugir de suas obrigações, não tinha ideia de que seu caso secreto havia sido descoberto. E Carlos Medina, consumido pela obsessão e pela raiva, estava prestes a cometer um ato de violência que chocaria 2 nações e exporia o lado sombrio do amor, do ciúme e da vingança na era digital.
Valentina Restrepo chegou ao Gran Paraíso Resort com a emoção de uma mulher apaixonada. O táxi do aeroporto serpenteava pela zona hoteleira de Cancún, passando por resorts imponentes e praias imaculadas, onde ondas azul turquesa batiam na areia branca. Ela já tinha estado em Cancún 2 vezes com Diego, mas a emoção nunca diminuía. Esses momentos roubados da realidade, longe do julgamento, eram os únicos em que ela se sentia verdadeiramente viva. Diego estava esperando no saguão quando ela chegou às 3:30 da tarde. Ele usava calças de linho e uma camisa guaiabera, parecendo em tudo um empresário mexicano de sucesso em férias. Quando seus olhos se encontraram, Valentina sentiu a familiar agitação em seu peito. Ele a abraçou com cuidado, atento aos funcionários do hotel e outros hóspedes que poderiam estar observando. No México, a discrição era essencial, especialmente para um homem casado com a posição social de Diego. Sua suíte no 14º andar oferecia uma vista panorâmica do Mar do Caribe. Janelas do chão ao teto se abriam para uma varanda privativa, onde o som das ondas proporcionava uma trilha sonora constante. Diego havia providenciado champanhe e rosas, pequenos gestos que lembravam a Valentina porque ela se apaixonara por ele, apesar das complicações. Ele a fazia se sentir valorizada, desejada, importante de maneiras que seu ex-marido nunca fizera. Naquela primeira noite, eles jantaram no restaurante sofisticado do resort, o Puerto Madero, conhecido por seus bifes argentinos e extensa carta de vinhos. Diego pediu uma garrafa de Malbec que custava mais do que a maioria dos mexicanos ganhava em um mês. Eles conversaram sobre tudo, exceto a realidade que os esperava em casa. Valentina descreveu seu último sucesso ao fechar um grande contrato farmacêutico. Diego discutiu seus planos de expandir seu império de concessionárias para a América Central. Nenhum dos dois mencionou sua esposa, Maria Fernanda, ou seus 3 filhos que os esperavam na cidade do México. Após o jantar, eles caminharam pela praia. A zona hoteleira se estendia por quilômetros, uma faixa cintilante de hotéis de luxo, boates e restaurantes que atendiam turistas de todo o mundo. Vendedores ambulantes vendiam joias de prata e lembranças artesanais. O ar cheirava na água salgada, protetor solar e frutos do mar, grelhados dos restaurantes à beira-mar. Valentina se sentia desconectada de sua vida real, suspensa em uma bolha onde as consequências não existiam. O que Valentina não sabia era que a 200 metros de distância, sentado em um bar ao ar livre, tomando uma cerveja que mal tocava, Carlos Medina observava cada movimento deles. Ele os havia seguido desde o hotel, mantendo distância suficiente para não ser detectado, mas sem perdê-los de vista. Javier sentava-se ao lado dele, igualmente concentrado, ocasionalmente tirando fotos com uma lente teleobjetiva acoplada a uma câmera profissional que Carlos havia comprado especificamente para essa operação de vigilância. As fotos, posteriormente recuperadas do celular e do laptop de Carlos, documentavam toda a estadia de Valentina e Diego em Cancún com uma minúcia perturbadora. Valentina rindo durante o jantar, a mão de Diego em sua cintura enquanto caminhavam. Os dois se beijando na praia ao pôr do sol. Cada imagem tinha data e hora e geotag, criando um registro abrangente de seus movimentos e atividades. Mas Carlos não era o único a documentar a viagem. Valentina, como milhões de outras pessoas, compartilhou sua felicidade nas redes sociais. Sua conta no Instagram, que tinha mais de 12 mil seguidores, graças à sua carreira de sucesso e estilo de vida glamouroso, tornou-se uma transmissão em tempo real de sua escapada romântica. As postagens começaram de forma inocente, em 14 de março. Com uma foto da vista para o mar do quarto do resort. A legenda dizia: "Paraíso encontrado. Às vezes você precisa fugir da realidade e apenas respirar. Abençoada e grata." A postagem seguinte mostrava Valentina usando um biquíni de grife na praia.
Seu corpo tonificado, resultado de sessões regulares de academia e disciplina alimentar rigorosa. Vivendo minha melhor vida sob o sol mexicano, escreveu ela, adicionando hashtags que tornavam a postagem facilmente localizável. Cancun Life, Beach Vibes, Blessed and Grateful, Living the Dream. Ela marcou a localização do resort, indicando efetivamente seu paradeiro exato para quem quisesse ver. Em 15 de março, Valentina postou uma foto do jantar deles em Puerto Madero. A imagem mostrava sua mão usando uma pulseira de diamantes que Diego lhe dera naquela tarde, no valor aproximado de $15.000. Ao fundo, refletido no espelho do restaurante, o perfil de Diego era parcialmente visível. Valentina tentou cortá-lo da foto, mas o reflexo permaneceu. A legenda dizia: "Quando alguém te trata como a rainha que você é, toda mulher merece esse tipo de respeito e apreço." Carlos viu cada postagem poucos minutos depois de ela aparecer online. Ele havia ativado as notificações da conta de Valentina, garantindo que nunca perderia uma atualização. Cada foto, cada legenda, cada expressão de felicidade parecia um insulto pessoal. A mulher que havia destruído sua vida ao denunciar seu abuso, que havia tirado tudo dele com o divórcio, agora exibia seu estilo de vida luxuoso, financiado pela riqueza de outro homem. A raiva que consumia Carlos estava além do pensamento racional. Em sua mente, Valentina não apenas traiu seus votos de casamento, mas destruiu sistematicamente sua reputação, suas perspectivas de carreira e sua dignidade. A ordem de restrição significava que ele não poderia confrontá-la diretamente em Bogotá. Mas aqui em Cancún, longe das autoridades colombianas, Carlos acreditava que finalmente poderia fazê-la pagar pelo que ela havia feito com ele. Diego tinha reuniões de negócios agendadas para 16 e 17 de março, com potenciais investidores interessados em uma parceria em uma concessionária de carros de luxo em Playa del Carmen. Ele saiu cedo nas 2 manhãs, deixando Valentina para aproveitar as comodidades do resort. Ela passou seu tempo na praia, no spa e no bar da piscina, onde fez amizade com outros viajantes. Suas redes sociais continuaram documentando cada momento. Uma postagem mostrava Valentina recebendo uma massagem no spa do resort. Outra capturava sua sessão de yoga ao pôr do sol na praia. Cada atualização fornecia a Carlos informações detalhadas sobre sua agenda, sua localização e suas atividades. Ele e Javier mantiveram sua vigilância, observando os padrões de segurança do resort, identificando câmeras e planejando sua abordagem. Na noite de 17 de março, Diego surpreendeu Valentina com um jantar romântico em um cruzeiro. Eles embarcaram em um catamarã de luxo que navegava ao longo da costa, oferecendo champanhe e frutos do mar frescos enquanto o sol se punha sobre o Caribe. Valentina postou um vídeo da experiência, com a voz cheia de alegria enquanto filmava a água. "Momentos como esses nos lembram o que realmente importa na vida", disse ela para a câmera. "Amor, beleza e viver plenamente o presente." Esse vídeo, assistido mais tarde pelos investigadores e exibido durante o julgamento, seria assombroso. Valentina parecia radiante de felicidade, completamente alheia ao fato de que seu ex-marido estava observando cada postagem, planejando cada detalhe do que viria a seguir. O vídeo mostrava Diego brevemente, com a mão entrando em cena para encher a taça de champanhe de Valentina. Foi o suficiente para Carlos confirmar seu alvo. O dia 18 de março deveria ser o último dia de Diego em Cancún. Ele tinha um voo ao meio-dia de volta para a cidade do México, onde sua esposa o esperava em casa para a festa de quinceañera da filha naquele fim de semana. O voo de volta de Valentina para Bogotá estava marcado para 20 de março, dando a ela mais 2 dias para relaxar antes de voltar ao trabalho.
Eles passaram a última manhã juntos na praia, sem querer reconhecer que a realidade estava prestes a invadir seu paraíso. Diego deixou o resort às 10h30 da manhã, seu Audi Q7 preto saindo do estacionamento em direção ao aeroporto. Valentina acenou da varanda, já sentindo o vazio familiar que se seguia às separações deles. Ela passou a tarde na piscina, postando uma foto melancólica com a legenda: "Todas as coisas boas têm fim, mas as lembranças duram para sempre. Até a próxima, paraíso." Naquela noite, sozinha na suíte que de repente parecia grande demais, Valentina decidiu explorar a vida noturna de Cancún. Ela vestiu um vestido preto curto, maquiou-se cuidadosamente e pegou um táxi para o distrito de entretenimento da zona hoteleira. Ela queria se distrair da solidão. Queria prolongar um pouco mais a sensação de férias antes de retornar à sua vida estruturada em Bogotá. A boate La Vaquita estava lotada de turistas dançando reggaeton e música pop americana. Valentina pediu uma margarita no bar e foi imediatamente abordada por vários homens que queriam dançar com a bela colombiana que bebia sozinha. Ela recusou educadamente a maioria das investidas, contente em observar a cena e saborear sua bebida. Ela postou uma selfie da boate com a legenda: "Quem disse que não dá para se divertir sozinha? Energia de mulher independente." Carlos e Javier também estavam na boate, posicionados estrategicamente onde podiam observar sem serem notados. Eles viram Valentina pedir uma segunda margarita, dançar brevemente com um grupo de turistas americanos e checar seu celular repetidamente, provavelmente mandando mensagens para Diego, que agora estava de volta à cidade do México com sua família. Às 23h45, Valentina saiu da boate e caminhou em direção ao ponto de táxi. A rua estava lotada de foliões indo de um bar a outro e de boate em boate. A música saía de todas as portas, misturando-se em uma cacofonia de ritmos concorrentes. Seguranças ficavam do lado de fora de cada estabelecimento e carros de patrulha da polícia circulavam lentamente pela área, um impedimento visível ao crime que às vezes assolava as zonas turísticas. Carlos e Javier seguiram à distância, esperando pela oportunidade. Eles estavam seguindo Valentina há 5 dias, estudando seus padrões, identificando vulnerabilidades. Sabiam que ela voltaria sozinha para o resort. Sabiam a rota de táxi que ela pegaria. Sabiam exatamente onde atacar. A picape Nissan branca estava estacionada a 3 quarteirões da zona das boates, carregada com os suprimentos que haviam comprado dias antes. Quando o táxi de Valentina saiu do La Vaquita, Carlos e Javier correram para o veículo. A caçada estava aberta e Valentina Restrepo, ainda eufórica com as margaritas e a felicidade remanescente de sua semana romântica, não tinha ideia de que a morte a seguia pelas ruas de Cancún. O motorista do táxi, um morador local chamado Antônio Ruiz, pegou a rota costeira de volta para a zona hoteleira. Valentina sentou-se no banco de trás, com o celular iluminado enquanto navegava pelas fotos da noite. Ela enviou uma mensagem para Diego: "Já estou com saudades. Mal posso esperar até o mês que vem em Miami." A mensagem apareceu como entregue, mas não lida. Diego provavelmente já estava em casa, desempenhando o papel de marido e pai dedicado. Carlos e Javier mantinham uma distância de 3 carros atrás do táxi. O trânsito noturno era moderado, principalmente turistas voltando de bares e boates. Carlos dirigia com concentração constante, as mãos segurando o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ao lado dele, Javier verificou os suprimentos no banco de trás mais uma vez. Corda, fita adesiva, abraçadeiras, um pano embebido em clorofórmio em um saco plástico selado e o grande refrigerador cheio de gelo. O plano era simples, mas exigia um timing preciso. O táxi deixaria Valentina na entrada principal do resort, onde seguranças e câmeras monitoravam todas as chegadas.
Mas havia uma entrada de serviço no lado leste do resort, usada por vendedores e equipe de manutenção, que tinha cobertura mínima de segurança à noite. Carlos a havia explorado 3 vezes, observando que a única câmera que cobria a área tinha um ponto cego perto do galpão de armazenamento de jardinagem. Quando o táxi de Valentina se aproximou do Grande Paraíso Resort, Carlos acelerou, ultrapassando vários veículos até parar ao lado do táxi em um semáforo vermelho. Através das janelas, a poucos metros de distância, Carlos podia ver o rosto de Valentina iluminado pela tela do celular. Ela parecia cansada, mas satisfeita, sem saber que estava sentada ao alcance do homem que queria destruí-la. O semáforo ficou verde. O táxi continuou em direção à entrada principal do resort. Carlos fez uma curva acentuada à direita em uma rua lateral que levava à entrada de serviço. Javier tirou um uniforme de segurança de uma bolsa aos seus pés, que eles haviam comprado em uma loja de fantasias no centro de Cancún. O uniforme não era perfeito, mas no escuro passaria por uma inspeção casual. Antônio parou na entrada do Grande Paraíso às 12h15 da manhã. Valentina pagou a corrida, acrescentou uma gorjeta generosa e saiu para o ar quente da noite. O saguão era visível através das portas de vidro, brilhante e acolhedor. Ela caminhou em direção à entrada, seus saltos batendo na calçada pavimentada, já pensando em tirar o vestido e cair na cama confortável no andar de cima. Uma voz chamou em espanhol: "Senhora, com licença, senhora!" Valentina se virou e viu um homem com o que parecia ser um uniforme de segurança se aproximando pelo lado do prédio. "Desculpe incomodá-la, mas recebemos relatos de uma pessoa suspeita na área do estacionamento. Para sua segurança, você se importaria se eu a acompanhasse até outra entrada?" Valentina hesitou. O homem parecia bastante profissional, e a segurança do resort era normalmente cautelosa com a segurança dos hóspedes. "Há algum problema?" perguntou ela. "É apenas uma precaução, senhora. Levamos a segurança dos hóspedes muito a sério. Se a senhora puder me acompanhar, por favor." Javier apontou para o lado do prédio, onde o paisagismo proporcionava sombras longe das luzes principais. Era exatamente o tipo de procedimento de segurança que fazia sentido em um resort de luxo. Valentina o seguiu, seus instintos entorpecidos pelo álcool e pela confortável suposição de que estava segura dentro dos limites do resort. Eles passaram por plantas tropicais, perfeitamente cuidadas, contornaram a esquina do prédio, onde a iluminação era mais fraca. Foi quando ela viu o segundo homem emergir das sombras, e o reconhecimento a atingiu como água gelada. "Carlos!" A palavra saiu como um sussurro, com descrença e medo misturados em sua voz. Seu ex-marido estava a 3 metros de distância, com o rosto contorcido em uma expressão que ela lembrava de suas piores brigas. Antes que ela pudesse gritar, Javier a agarrou por trás, uma mão cobrindo sua boca, enquanto o outro braço a segurava pelo tronco. Valentina lutou com força desesperada, chutando para trás, tentando morder a mão que cobria sua boca, debatendo-se violentamente. Mas Javier era mais forte e tinha a vantagem da surpresa. Carlos avançou com o pano com clorofórmio, pressionando-o contra o rosto de Valentina, mesmo quando ela tentava se virar. O cheiro doce e nauseante encheu suas narinas. Suas lutas enfraqueceram. O mundo inclinou-se para o lado. A escuridão tomou conta. Eles carregaram seu corpo inconsciente até a caminhonete branca estacionada no ponto cego da entrada de serviço. Todo o sequestro levou menos de 2 minutos. Nenhum alarme foi acionado. Nenhum segurança apareceu. A tranquilidade noturna do resort permaneceu imperturbável, enquanto Carlos e Javier partiam com sua vítima amarrada e amordaçada na carroceria coberta da caminhonete. O esconderijo que Carlos havia alugado ficava em Alfredo V Bonfil, um bairro da classe trabalhadora a 40 minutos ao sul da zona hoteleira, onde os turistas raramente se aventuravam.
A pequena casa de concreto, pintada de amarelo desbotado e cercada por um muro alto, havia sido anunciada em um site de aluguel por temporada como oferecendo uma autêntica experiência mexicana. Carlos pagou em dinheiro por 2 semanas, usando um nome falso e dizendo ao proprietário que era um supervisor de construção trabalhando em um projeto imobiliário nas proximidades. Quando Valentina recuperou a consciência, viu-se em um quarto sem janelas nos fundos, com os pulsos e tornozelos amarrados com abraçadeiras plásticas a uma cadeira de metal aparafusada ao chão de concreto. Fita adesiva cobria sua boca. O quarto estava vazio, exceto por uma única lâmpada pendurada no teto e uma câmera de vídeo montada em um tripé apontada diretamente para ela. Carlos estava sentado em uma cadeira de plástico de frente para ela, com uma expressão calma e fria. "Bem-vinda de volta, Valentina", disse ele suavemente. "Temos muito o que conversar, muitas coisas pelas quais você precisa responder. Mas primeiro, quero que você entenda algo muito importante. Ninguém sabe que você está aqui. Seu amante está de volta à cidade do México com sua esposa. Sua família acha que você está curtindo suas férias. O hotel vai presumir que você fez o check-out mais cedo. Você pertence a mim agora, assim como pertencia quando éramos casados." Os olhos de Valentina se arregalaram de terror quando a realidade de sua situação ficou clara. Ela tentou gritar através da fita adesiva, mas o som saiu como um gemido abafado. Carlos sorriu, um sorriso terrível que a lembrou de todos os piores momentos de seu casamento, e estendeu a mão em direção à câmera para apertar o botão de gravar. As gravações de vídeo recuperadas do laptop de Carlos Medina se tornariam mais tarde a prova mais condenatória da acusação. Ao longo de 7 dias, Carlos documentou sua vingança com a precisão metódica de alguém que queria que o mundo entendesse suas queixas. Cada gravação mostrava Valentina amarrada à cadeira, enquanto Carlos a interrogava. Forçava-a a confessar traições percebidas e a destruía psicologicamente de forma sistemática antes de começar a tortura física. A primeira gravação, com data de 19 de março às 2h30 da manhã, mostrava Carlos removendo a fita adesiva da boca de Valentina. Ela imediatamente começou a implorar, com a voz rouca e desesperada: "Carlos, por favor, seja lá o que você pense que eu fiz. Podemos conversar sobre isso. Me solte e eu não contarei a ninguém. Vou desaparecer. Vou deixar a Colômbia. Só não me machuque, por favor." A resposta de Carlos foi assustadoramente calma. "Você destruiu minha vida, Valentina. Você me prendeu como um criminoso comum. Você tirou nossa casa, nossos amigos, minha reputação." E então seguiu em frente, como se eu nunca tivesse existido, vivendo como uma rainha com o dinheiro do seu amante casado, enquanto eu lutava para reconstruir tudo o que você destruiu. As gravações mostravam Carlos forçando Valentina a ler declarações preparadas diante da câmera, confissões escritas para validar sua narrativa de vitimização. Ela foi obrigada a se desculpar por denunciar o abuso dele, a admitir que havia provocado sua raiva, a reconhecer que a ordem de restrição tinha sido desnecessária. Quando ela se recusava, Carlos acenava para Javier, que apertava as amarras de cabo até Valentina gritar de dor. Em Bogotá, a família de Valentina estava ficando preocupada. Sua mãe, Patrícia Cardenas, esperava um telefonema em 19 de março, pois Valentina costumava ligar durante suas viagens de negócios. Quando a ligação não veio, Patrícia tentou ligar repetidamente para o celular de Valentina. Todas as ligações foram direto para a caixa postal. Em 20 de março, quando o voo de volta de Valentina partiu de Cancún sem ela, Patrícia entrou em contato com seu filho Andrés. Andrés Restrepo, um advogado criminalista com conexões em toda a polícia colombiana, imediatamente começou a investigar. Ele ligou para o Grand Paraíso Resort, onde a equipe confirmou que Valentina havia feito o check-in em 13 de março, mas não era vista desde a noite de 18 de março.
Seus pertences permaneceram no quarto, incluindo seu laptop, passaporte e a mala rosa com que ela havia chegado. O cartão-chave do quarto não mostrou nenhuma atividade após as 23h20 daquela noite, quando ela saiu para a boate. Enquanto isso, na cidade do México, Diego Morales também tentava desesperadamente entrar em contato com Valentina. Suas mensagens não foram entregues. Suas ligações não foram atendidas. Em 21 de março, Diego estava tão em pânico que se arriscou a ligar diretamente para a mãe de Valentina, algo que nunca havia feito antes. A conversa foi estranha e reveladora. Patrícia soube, pela primeira vez do caso da filha, com um empresário mexicano casado, enquanto Diego soube que Valentina estava desaparecida há 3 dias. Diego imediatamente entrou em contato com uma empresa de segurança privada em Cancún, pagando-lhe $50 mil para investigar o desaparecimento de Valentina. A empresa, Seguridade Executiva Internacional, tinha ex-policiais federais em sua equipe e conexões em todo Quintana Roo. Eles obtiveram imagens de segurança da boate La Vaquita, mostrando Valentina saindo às 23h45 do dia 18 de março. Eles localizaram Antônio Ruiz, o motorista de táxi, que confirmou ter deixado Valentina no Grande Paraíso às 00h15. Mas aí o rastro esfriou. As câmeras de segurança do resort mostraram Valentina caminhando em direção à entrada do saguão e depois nada mais. Ela simplesmente desapareceu entre a área de estacionamento e as portas da frente, uma distância de talvez 30 metros. Os investigadores particulares revisaram as imagens de todos os ângulos de câmera disponíveis, mas a área da entrada de serviço, onde ocorreu o sequestro, tinha cobertura limitada, exatamente como Carlos havia planejado. Dentro do esconderijo, a condição de Valentina se deteriorou rapidamente. Carlos e Javier forneceram o mínimo de comida e água, apenas o suficiente para mantê-la consciente. A tortura psicológica continuou, com Carlos forçando Valentina a assistir a vídeos de Diego com sua família na cidade do México. Imagens que Carlos havia obtido hackeando as contas de mídia social da esposa de Diego. "É por isso que você destruiu sua vida", dizia Carlos. "Um homem que nunca deixará sua esposa por você. Um homem que vai te esquecer no momento em que você se for." Em 23 de março, Carlos permitiu que Valentina gravasse uma mensagem em vídeo para Diego. Seu rosto estava machucado, sua voz mal passava de um sussurro. "Diego, este é meu ex-marido Carlos. Ele diz que se você não lhe pagar $2 milhões, ele vai me matar. Por favor, Diego, estou com muito medo. Me ajude." Mas Carlos nunca enviou o vídeo. Não se tratava de resgate. Tratava-se de vingança, de fazer Valentina sofrer como ele acreditava ter sofrido. A tortura física começou em 24 de março. Javier, que inicialmente havia participado com relutância, ficou cada vez mais perturbado com a violência crescente de Carlos. As gravações mostravam o rosto de Javier em vários quadros, com uma expressão desconfortável, enquanto Carlos usava métodos que refletiam um profundo sadismo psicológico. Quando Javier sugeriu que eles já haviam provado seu ponto e deveriam libertar Valentina, a resposta de Carlos foi imediata e ameaçadora. "Você está tão envolvido nisso quanto eu. Se você sair agora, será uma testemunha que não posso me dar ao luxo de ter." Em 25 de março, as autoridades federais mexicanas se juntaram à investigação. A Fiscalia General de la República designou a agente especial Rosa Delgado para coordenar com as autoridades colombianas e os investigadores particulares. A agente Delgado, uma veterana com 20 anos de experiência especializada em casos de pessoas desaparecidas, reconheceu os padrões imediatamente. Os pertences abandonados, a comunicação fracassada, o desaparecimento completo sugeriam sequestro ou assassinato. A agente Delgado ordenou a análise das contas de Valentina nas redes sociais.
O que descobriram foi um registro detalhado de seus movimentos, sua localização e seu relacionamento com Diego Morales. Mais importante ainda, encontraram atividades perturbadoras nas contas. Alguém vinha visualizando sistematicamente todas as postagens, todas as fotos, todas as atualizações que Valentina fazia. Os endereços IP foram rastreados até Bogotá, na Colômbia, e especificamente até um bairro onde se sabia que Carlos Medina morava. As autoridades colombianas invadiram o apartamento de Carlos em Bogotá em 26 de março, mas o encontraram vazio. Vizinhos relataram que ele havia partido 2 semanas antes com bagagem, dizendo que iria trabalhar. Seu empregador, uma empresa de construção em Cali, confirmou que Carlos havia se demitido em fevereiro, alegando motivos familiares. Registros bancários mostraram que ele havia sacado todas as suas economias, aproximadamente $30 mil, em 1º de março. A equipe do agente Delgado descobriu que Carlos Medina havia entrado no México em 12 de março, usando seu passaporte verdadeiro. Os registros de imigração mostraram que ele havia viajado com outro cidadão colombiano, Javier Ortiz, que tinha antecedentes criminais por roubo e agressão. Ambos os homens haviam listado um hotel no centro de Cancún como sua acomodação. Mas quando os investigadores verificaram, o hotel não tinha nenhum registro de que eles tivessem se hospedado lá. Em 27 de março, Valentina Restrepo morreu no quarto sem janelas, em Alfredo Bintut Bonfil. A causa da morte, posteriormente determinada pela doutora Helena Ramírez durante a autópsia, foi uma combinação de lesões internas, desidratação e choque por trauma contínuo. A última gravação de Carlos mostrava Valentina inconsciente, com respiração superficial e irregular. Ele não tentou obter ajuda médica. Ele simplesmente desligou a câmera e disse a Javier que era hora de se livrar do corpo. Carlos e Javier passaram o dia 28 de março desmembrando o corpo de Valentina no banheiro com piso de concreto do esconderijo. Carlos, cuja formação em engenharia incluía cursos de anatomia, trabalhou com distanciamento clínico, enquanto Javier vomitou 2 vezes e implorou para ir embora. Já passamos do ponto de ir embora, disse Carlos friamente. Ajude-me a terminar isso ou junte-se a ela. Eles envolveram o torso e um braço em lençóis roubados do Gran Paraíso Resort. Lençóis que Carlos havia levado durante uma visita de reconhecimento dias antes, usando um cartão-chave copiado. O simbolismo era deliberado. O corpo de Valentina envolto em lençóis, do lugar onde ela havia sido feliz com seu amante, onde ela havia exibido sua traição nas redes sociais para o mundo ver. Às 4 da manhã do dia 29 de março, eles dirigiram a caminhonete branca para o norte pela rodovia costeira, em direção à Isla Mujeres. O Caribe estava calmo sob um céu sem lua. Eles lançaram um pequeno barco inflável de uma praia deserta, do tipo que os turistas usavam para viagens de pesca. Carlos o havia comprado com dinheiro de um vendedor em Puerto Juárez 3 dias antes. A 2 quilômetros da costa, eles jogaram os restos mortais embrulhados na água escura. Carlos havia colocado blocos de concreto no pacote, mas seus cálculos estavam errados. Os lençóis do hotel criaram flutuabilidade e as correntes do Caribe eram mais fortes do que ele havia previsto. Em poucas horas, o pacote havia flutuado em direção aos recifes de coral, onde o capitão Miguel Herrera o descobriria ao amanhecer. Carlos e Javier voltaram para a costa, acreditando terem se livrado de todas as evidências. Eles esvaziaram o barco, limparam as impressões digitais e o deixaram em uma lixeira atrás de um mercado de peixes em Puerto Juárez. A caminhonete branca foi abandonada em um estacionamento de longa permanência no Aeroporto Internacional de Cancún, limpa, mas ainda contendo evidências microscópicas que as equipes forenses recuperariam mais tarde.
Ao meio-dia de 29 de março, eles estavam em um ônibus rumo ao sul, em direção a Chetumal, planejando cruzar a fronteira com Belize e, eventualmente, voltar para a Colômbia através da América Central. Carlos acreditava ter cometido o crime perfeito, que sem um corpo ou testemunhas, Valentina simplesmente continuaria sendo uma das milhares de pessoas que desaparecem no México a cada ano. Mas a descoberta do capitão Miguel, naquela mesma manhã, já havia dado início a uma investigação que acabaria destruindo os planos cuidadosamente traçados por Carlos. A autópsia da doutora Helena Ramírez revelou detalhes que pintaram um quadro horrível. A vítima havia sido imobilizada por um longo período. Ela havia sofrido traumas sistemáticos durante vários dias. O desmembramento havia sido realizado com precisão, sugerindo conhecimento médico ou anatômico. Os lençóis do hotel forneceram a pista crucial de que os investigadores precisavam. O Grand Paraíso Resort confirmou que lençóis iguais aos encontrados com o corpo haviam sido dados como desaparecidos do inventário da limpeza em 19 de março. As imagens de segurança mostraram um homem que correspondia à descrição de Carlos Medina, entrando na área de serviço do hotel naquele dia, usando o que parecia ser um cartão de acesso de funcionários. A agente Rosa Delgado rapidamente ligou os pontos. Uma mulher colombiana desaparecida do Grande Paraíso Resort, um corpo encontrado envolto em lençóis do mesmo resort, um ex-marido com histórico de violência doméstica que havia entrado no México dias antes da chegada da vítima. Registros de imigração mostrando que o ex-marido havia viajado com um criminoso conhecido. Não era mais um caso de pessoa desaparecida, era assassinato. A Polícia Federal Mexicana emitiu mandados de prisão para Carlos Medina e Javier Ortiz em 30 de março. Suas fotografias foram distribuídas para postos de fronteira, rodoviárias e aeroportos em todo o sul do México e América Central. A Interpol foi notificada. As autoridades colombianas foram solicitadas a monitorar qualquer tentativa de retorno ao país. A virada veio de uma fonte inesperada. Em 31 de março, a namorada de Javier em Bogotá, uma mulher chamada Sandra Pacheco, recebeu um estranho telefonema de um número mexicano. Javier, com a voz trêmula, disse a ela que tinha feito algo terrível e precisava de ajuda para conseguir dinheiro para chegar à Colômbia. Sandra, assustada com o tom de voz dele e preocupada com o envolvimento da polícia, imediatamente entrou em contato com seu irmão, que era policial em Bogotá. A Polícia Nacional Colombiana notificou o agente Delgado em poucas horas. A ligação tinha sido feita de um telefone público em Chetumal, Quintana Roo, a apenas 15 quilômetros da fronteira com Belize. A Polícia Federal Mexicana inundou a área com policiais. Todas as rodoviárias, pontos de táxi e hotéis foram revistados. Em 1º de abril, às 6h15 da manhã, Carlos e Javier foram presos em um albergue barato em Chetumal, preparando-se para cruzar a fronteira com Belize usando documentos falsos. As prisões foram transmitidas pela mídia mexicana e colombiana poucas horas depois. Imagens de segurança mostraram Carlos e Javier sendo levados algemados para viaturas policiais, com os rostos cobertos enquanto jornalistas gritavam perguntas. Em Bogotá, a família de Valentina assistia ao noticiário na sala de estar, com Patrícia Cárdenas soluçando ao perceber que a morte da filha era inegável. As evidências recuperadas do quarto do albergue eram contundentes. O laptop de Carlos continha as gravações em vídeo do cativeiro e da tortura de Valentina, com data e hora, fornecendo um registro completo de seus últimos dias. Seu telefone continha milhares de capturas de tela das postagens de Valentina nas redes sociais, organizadas em pastas que remontavam a anos atrás. Havia fotografias de Diego Morales, do Grand Paraíso Resort, de mapas mostrando a entrada de serviço,
onde Valentina havia sido sequestrada. Javier cedeu durante seu primeiro interrogatório, conduzido pelo agente Delgado e uma equipe de investigadores federais nos escritórios da Fiscalia em Chetumal. A confissão, gravada e com duração de mais de 3 horas, forneceu detalhes que correspondiam perfeitamente às evidências forenses. O planejamento, a vigilância, o sequestro, a tortura, o desmembramento, o descarte do corpo, Javier descreveu tudo, muitas vezes parando para chorar ou vomitar, enquanto relatava o horror do qual havia participado. Carlos, por outro lado, não demonstrou remorso durante seu interrogatório. Ele afirmou que Valentina merecia o que aconteceu com ela, que ela havia destruído sua vida e o forçado a tomar medidas extremas. Ela deveria ter continuado casada comigo, disse ele aos investigadores. Ela deveria ter aceitado seu lugar. Em vez disso, ela se prostituiu para um homem rico e casado e jogou fora tudo o que construímos juntos. As provas contra os 2 homens eram tão contundentes que seus advogados de defesa mexicanos aconselharam que se declarassem culpados imediatamente em troca de evitar a pena de morte, que o México havia abolido, mas que, teoricamente, poderia ser aplicada em casos extremos por meio de cooperação internacional. Carlos recusou, insistindo que seria absolvido no julgamento. Javier aceitou o acordo judicial, concordando em testemunhar contra Carlos em troca de uma redução da pena. O julgamento estava marcado para começar em setembro de 2023, em Cancún, onde o sequestro havia ocorrido. Mas antes que os procedimentos legais pudessem determinar a justiça, a família de Valentina, Diego Morales e 2 nações traumatizadas pela brutalidade de seu assassinato teriam que enfrentar a questão que assombrava todos que tomaram conhecimento dos detalhes do caso. Como as redes sociais, destinadas a conectar e compartilhar alegrias, se tornaram a ferramenta que possibilitou tal maldade. O julgamento de Carlos Medina começou em 18 de setembro de 2023, em um tribunal federal em Cancún, lotado de jornalistas da Colômbia, do México e da mídia internacional. O caso cativou ambas as nações, não apenas por sua brutalidade, mas pelo que revelou sobre os perigos que se escondem por trás da perfeição curada das vidas nas redes sociais. O promotor principal, Antônio Vega, apresentou mais de 3.000 provas ao longo de 4 semanas de depoimentos. As gravações de vídeo feitas por Carlos foram reproduzidas na íntegra, forçando o tribunal a testemunhar o sofrimento de Valentina em detalhes dolorosos. Vários jurados choraram abertamente. A juíza Mariana Torres teve que pedir vários intervalos, pois os espectadores ficaram fisicamente doentes. As provas forenses digitais foram particularmente prejudiciais. Especialistas cibernéticos do FBI testemunharam sobre o monitoramento obsessivo de Carlos das atividades online de Valentina, explicando como ele usou as próprias postagens dela para rastrear seus movimentos, identificar seu amante e planejar sua vingança com precisão militar. O réu basicamente usou as redes sociais como um manual de caça, testemunhou a agente Lisa Martinez. Cada fotografia, cada marcação de localização, cada legenda se tornou uma informação que ele usou como arma contra a vítima. Diego Morales testemunhou por videoconferência de um local não revelado, com o rosto abatido e envelhecido além dos seus 42 anos. O seu casamento terminou poucas semanas depois do assassinato de Valentina se tornar público. O seu negócio sofreu, pois os sócios se distanciaram do escândalo. "Eu a amava", disse Diego, com a voz embargada. "E o meu egoísmo, a minha covardia em recusar-me a deixar o meu casamento abertamente, colocou-a em perigo. Carregarei essa culpa até o dia da minha morte." A mãe de Valentina, Patrícia Cárdenas, fez uma declaração de impacto à vítima que não deixou ninguém indiferente.
Minha filha sobreviveu a um casamento abusivo, disse Patrícia. Ela reconstruiu sua vida com coragem e determinação. Ela encontrou a felicidade novamente, mesmo que essa felicidade fosse complicada. Carlos não conseguia aceitar que ela não lhe pertencia mais, que ela havia superado a prisão que ele tentara construir ao redor dela. Então, ele tirou tudo dela e de nós. A defesa, liderada pelo advogado Miguel Santos, tentou argumentar capacidade diminuída, alegando que Carlos havia sofrido um surto psicótico, desencadeado pela injustiça percebida do divórcio e da ordem de restrição. Mas os meses de planejamento, a vigilância meticulosa e a crueldade calculada capturadas nas gravações de vídeo contradiziam qualquer alegação de julgamento prejudicado. Javier Ortiz, testemunhando pela acusação, descreveu a determinação fria de Carlos durante o sequestro e a tortura. Ele queria que ela sofresse, disse Javier. Não era suficiente matá-la. Ele precisava que ela soubesse que estava morrendo por causa de suas escolhas, porque ela ousou ser feliz sem ele. Assim, em 27 de outubro de 2023, após deliberar por 6 horas, o júri considerou Carlos Medina culpado de homicídio doloso, sequestro, tortura e obstrução da justiça. O juiz Torres o condenou a 60 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional, a serem cumpridos em uma instalação de segurança máxima em Veracruz. Você cometeu um ato de maldade tão profunda que nenhuma punição pode realmente equilibrar a balança, disse o juiz Torres. A sociedade deve ser protegida de indivíduos que acreditam que o amor lhes dá direito sobre a vida de outra pessoa. Javier Ortiz recebeu 18 anos em troca de sua cooperação e testemunho. Ele terá direito à liberdade condicional em 2035. Os registros da prisão mostram que ele se inscreveu em programas de reabilitação e escreveu cartas de desculpas à família de Valentina, embora elas permaneçam sem resposta. Hoje, Carlos Medina está na prisão federal de Veracruz, mantendo sua inocência e alegando que foi levado a medidas desesperadas por um sistema injusto. Ele não concedeu entrevistas e não demonstra remorso. Outros presos relatam que ele passa o tempo escrevendo um livro de memórias justificando suas ações, um manuscrito que nenhuma editora quer publicar. A família de Valentina criou a Fundação Valentina Restrepo em sua memória, com foco na prevenção da violência doméstica e na educação sobre segurança digital na Colômbia e no México. A fundação já ajudou mais de 5.000 mulheres a escapar de relacionamentos abusivos e educou dezenas de milhares sobre os perigos de compartilhar informações demais nas redes sociais. O caso provocou mudanças legislativas nos 2 países. O México reforçou as leis contra o assédio digital, facilitando o processo judicial contra indivíduos que usam as redes sociais para assediar ou monitorar vítimas. A Colômbia implementou aconselhamento e monitoramento obrigatórios para agressores de violência doméstica, fechando brechas que permitiam a Carlos viajar internacionalmente apesar da ordem de restrição. Talvez o mais significativo seja que o caso provocou uma discussão global sobre segurança nas redes sociais. Especialistas em segurança agora usam a história de Valentina como um alerta sobre geotagging, postagens em tempo real e a falsa sensação de segurança que vem de compartilhar nossas vidas online. Suas fotos sorridentes de Cancún, destinadas a celebrar a felicidade, se tornaram um mapa para um assassino. Valentina Restrepo Cárdenas tinha 38 anos quando morreu. Ela era uma empresária de sucesso, uma filha e irmã amorosa e uma mulher que havia sobrevivido ao abuso, apenas para ser assassinada pelo homem que afirmava amá-la. Sua morte serve como um forte lembrete de que a violência doméstica não termina com os papéis do divórcio ou ordens de restrição, e que nossas vidas digitais podem nos tornar vulneráveis de maneiras que as gerações anteriores nunca imaginaram.
No final das contas, a história de Valentina não é apenas sobre assassinato. É sobre possessão disfarçada de amor, sobre raiva que se transformou em obsessão e sobre como a tecnologia pode amplificar os impulsos humanos mais sombrios. É um aviso que merece ser ouvido, compartilhado e lembrado para que sua morte possa impedir que outras pessoas sofram o mesmo destino.